Eu sei que é tentador aquele CRI, aquele CRA e aquela debenture pagando 16, 17, 18% ao ano, ainda em alguns casos livre de imposto de renda. Mas eu vou te provar nesse vídeo que não vale a pena correr esse risco. E agora em abril nós tivemos uma das maiores fugas de crédito privado para o mês de abril. 22 bilhões de pessoas resgataram seus dinheiro de fundos de crédito privado. E esses fundos de crédito privado, eles negociam praticamente as mesmas coisas que tem na sua aba de renda fixa de crédito privado na corretora. São CRI, CRA, debentures, é praticamente a mesma coisa. Os fundos às vezes têm alguns outros CRI e CRA que não aparecem nas corretoras, mas os fundos conseguem investir, mas no fundo é quase a mesma coisa. E essa rentabilidade maravilhosa tem que ser paga por alguém, e é pelas empresas. E aí você tem que se perguntar, como que uma empresa vai conseguir pagar 16, 17, 18%? Então, antes de você emprestar o dinheiro para uma empresa, você tem que fazer uma análise se vale a pena, se a empresa consegue te pagar esse juros absurdo. A análise é quase igual se você estivesse fazendo uma análise para comprar essa empresa, para investir nela, nas ações dela. É uma análise muito parecida. Você tem que olhar para a margem, você tem que olhar para o endividamento da empresa, para o fluxo de caixa, porque você tem que saber se a empresa vai realmente conseguir pagar o seu empréstimo. Porque pensa comigo, se a gente pegar uma empresa que está fazendo um empréstimo do valor total do patrimônio dela e a margem dessa empresa é de 20%, mas o valor que ela propõe pagar é de 18%. No final, o lucro líquido dessa empresa vai ser só de 2% depois dela pagar esse empréstimo, esses juros do empréstimo. Então, qualquer coisa que acontecer de anormal para essa empresa, independente do que seja, vai acabar com a margem dela e ela não vai conseguir pagar os seus 18%. Então, crédito privado é muito arriscado, ainda mais nesses valores. Esses valores são tentadores, mas é assim, quanto mais tentador for, mais arriscado é. E se faça uma pergunta antes de emprestar dinheiro nesses CRI, CRA e debenture astronômicos. Por que os bancos não emprestaram dinheiro para essas empresas? Se o papel do banco é esse, fazer empréstimos. E eu já vou te responder aqui. É porque na avaliação do banco, para eles emprestarem o dinheiro para essas empresas, eles deveriam cobrar um retorno maior. As empresas querem pagar o menor juros possível. Por isso que elas não pegam dinheiro emprestado com os bancos, porque elas sabem que os bancos vão exigir mais. E aí ela vai para você, que é trouxa, e aceita emprestar para ela a 16, 17, 18% ao ano, correndo um risco gigantesco que nem sabe avaliar exatamente o tamanho do risco que você está correndo. E aí a gente está vendo Raízen, Braskem, Pão de Açúcar, agora Tokstok, a controladora dela num todo, todas estão passando pelo mesmo problema financeiro. O valor dos juros está muito caro para todas elas. Então, agora vai saber quando e como você que emprestou dinheiro para essas empresas vai receber. E aí você olha eu falando mal de crédito privado e fala, por isso que eu só invisto em CDB. E na minha opinião, outra porcaria. Você acha que quem tem patrimônios grandes aplicam em CDBs? O FGC só cobra 250 mil. 250 mil para quem tem patrimônio grande não é nada. Eu, na minha consultoria, eu tenho poucos clientes, mas eu só atendo clientes acima de 10 milhões. Eu nem olho CDBs para esses caras, não faz sentido nenhum eu ficar olhando, perder tempo para aplicar 100 mil, 150 mil. O cara tem 10 milhões, ele não quer saber um tiquinho de merda do dinheiro dele vai estar aplicado. É tudo títulos públicos ou ações. A única linha que eu invisto são títulos públicos ou ETFs de ações. Então CDB também não é usado por quem tem muito dinheiro. É mais para você, para o povão que acha que 110, 115% de CDI é uma coisa maravilhosa e acha que está por cima da carne seca. Eu já vou te provar que não é também. Eu vou deixar aqui do lado da tabelinha. Eu fiz com dados redondos para ficar mais fácil a conta aqui. 100% do CDI é igual a 15%. Aí você pega 105% do CDI, você está ganhando 15,75%, correndo o risco de ter que acionar o FGC ainda. 110% do CDI é 16,5%.
120% do CDI é 18%, 140% do CDI é 21%. 21% já é bem legal, mas aí a gente vê o que aconteceu com o caso Master, 140% do CDI, quebrou. E quebrou por escândalos, e a gente sabe que ele prometia tudo isso por conta de só escândalos e só falcatruas. E muita gente tinha muito acima do limite do FGC e se deu mal ainda. Então, trabalhar com razoável é o 120% do CDI, que é 18%. É uma rentabilidade maior? É sim, mas no fundo não vai fazer diferença esses 3% por seu patrimônio. A segurança e a liquidez que os Tesouro Direto te dão é muito melhor do que ficar preso em CDB por 3, 4, 5 anos para ganhar uma mixariazinha a mais. E muita gente aqui na internet prega que você tem que ter um percentual baixo em CDB, CRI, CRA e debênture. Eu não acho. Eu acho que não deveriam ter essas classes na carteira. Talvez alguma coisa bem pontual ou alguma rentabilidade bem grande, mas se você tem um patrimônio pequeno dentro do FGC, em CDB, por exemplo, talvez faça sentido ali coisas pontuais. Mas agora, para construção de patrimônio pro longo prazo, é ações e tesouro direto. Porque pensa comigo, se você investe numa ação de uma empresa, os riscos são praticamente iguais ao emprestar no crédito privado. O risco de você perder o dinheiro existe em ambos, só que o limite potencial de valorização das ações não tem um limite. Já do crédito privado tem. Você já sabe exatamente o que vai receber, porque você já contratou ali. Então você sabe o que vai receber. E nas ações não. Não tem limite o quanto você pode valorizar o seu dinheiro nas ações. Basta você segurar por tempo suficiente. Então eu acho que investir em ações é muito melhor do que emprestar para créditos privados. E se você investe querendo dormir tranquilo, o Tesouro Direto, ainda mais o Tesouro Selic, é o caminho para você. Nem queira olhar CDB, CRI, CRA e debênture. É Tesouro Direto, Tesouro Selic. Esse é tranquilo, não tem uma marcação ao mercado que vai te deixar nem um pouco preocupada e você vai conseguir sempre ver seu patrimônio crescendo conforme a taxa básica de juros. E se você tem algum desses CRI, CRA ou debênture que estão passando por dificuldade, o que eu posso falar? O que eu faria se fosse comigo? Eu seguraria o papel. Porque pensa comigo, se você vender agora, se você vai vender com prejuízo, você já vai ter aceitado o prejuízo e já era. E se você segurar, pode ser que você tenha um prejuízo ou pode ser que você ganhe um retorno ainda. Então é muito melhor você segurar esses títulos que você já investiu do que tentar vender agora desesperado. Então eu não venderia, acho que cabe uma análise de cada um, mas, bom, é bem mais plausível não vender. E para todo mundo que fala que ações são arriscadas, e eu estou defendendo ações até nesse vídeo, eu vou deixar aqui do lado também um gráfico dos últimos 5 anos, comparando o ETF Divo 11 contra o CDI. E o CDI está nas suas máximas nesses 5 anos, tá? Em 15%, 13%, acima de 10% nesses 5 anos. E olha lá, 86% o Divo 11 contra 74% o CDI. E a gente já teve mais alto, só que como tá caindo o Ibovespa nessas últimas semanas, tá caindo também a rentabilidade do Divo 11. Mas você pode ver que já esteve mais alto, bem mais alto do que está hoje. Então, mesmo com essa queda que a gente está passando agora, você ainda está positivo caso você tivesse investido 5 anos atrás no ETF Divo 11. E lembrando, esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, é um conteúdo educacional. Eu quero trazer novos pontos de vista, eu quero trazer embasamento para você investir melhor. E eu mesmo não invisto em CDB, CRI, CRA e debênture. Eu tenho só 2 classes na minha carteira, título público e ações. E com essas 2 classes eu consigo balancear o meu patrimônio, gerenciar o meu risco e ter uma boa rentabilidade ainda. Eu vou deixar os prints aqui para vocês verem. E, bem, era isso que eu tinha para falar por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. E comenta para mim, você está passando sufoco com algum crédito privado na sua carteira? Te vejo no próximo vídeo, meus amigos. Até lá!